malta, bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje trago-vos o meu wrap-up do mês de janeiro. O início do ano é sempre uma altura interessante. Começamos a decidir os nossos objetivos para o resto do ano e nós, pessoas que gostam de ler, começamos a pensar também a nossa TBR física, em que livros é que vamos conseguir ou não ler. E não sei, acho que é sempre bom porque há sempre aquela sensação de começar de novo. Eu este ano pus-me o objetivo de ler 36 livros, que basicamente são 3 livros por mês, que é mais um livro por mês do que eu me desafiei o ano passado. Isto é só um número para eu ter um bocado, não sei, um número, porque na realidade, não sei, não me queria muito restringir a isso. Obviamente que há meses em que eu posso ler menos, há meses que eu posso ler mais, mas lá está, o meu objetivo principal é mesmo concentrar-me em livros que eu estou efetivamente a gostar e não perder tempo com livros que não estou a gostar. Eu acho que este mês, o primeiro mês de janeiro, foi um ótimo exemplo disso, porque tive livros que amei e se tornaram preferidos, e houve outros que nem tanto, e é ok. O primeiro livro que eu li este mês foi o The Spanish Love Deception, da Helena Armas. E este livro é muito falado, já ouvi muita gente falar sobre isso. Eu li para um desafio da Sara no Instagram, que basicamente ela está a organizar leituras dos vencedores e dos runner-ups dos prémios Goodreads, e eu participei, já não lembro qual é que é a categoria até, mas em que o The Spanish Love Deception ganhou. Eu decidi que era a altura perfeita então para pegar neste livro e ver as minhas próprias conclusões. No geral, até foi um livro que eu gostei muito, muito divertido, a leitura muito leve. Tive alguns problemas com ele, já tinha notado isto no The Love Hypothesis, que é a repetição constante de características específicas do interesse amoroso. Neste caso, o Aaron é referido várias vezes, como sendo alto e como tendo olhos azuis. E imaginem, don't get me wrong, eu percebo repetir algumas vezes, mas de 5 em 5 páginas torna-se muito chato. Tipo, acho que toda a gente já percebeu que é alto e que tem olhos azuis, não precisamos de repetir tantas vezes. Depois, também não gostei do facto de algumas coisas parecerem tão grandes e que iam ter uma importância tão grande e que depois não tiveram. Foi só tipo, já passou. E não sei, foi só estranho, então não era preciso darmos tanta importância no início, que depois ficamos com uma expectativa que depois não é a realidade. E pronto, achei um bocado chato. Mas gostei muito da personagem principal, da Catarina. Gostei muito da dinâmica familiar dela. Achei uma família super divertida. E mesmo a dinâmica do Aaron com eles foi brilhante. Gostei imenso. Gostei muito das tropes do fake dating. Achei que fez sentido neste livro. E muitas vezes eu sinto que tenho de pôr um bocado de parte a lógica para continuar a história, mas neste livro até me fez sentido, e gostei muito do slow burn da relação entre as personagens, e no geral foi uma experiência muito positiva, que eu gostei muito, e eu li o livro até no meu cubo e vou querer ficar com a edição física para reler algumas partes, porque no fundo é isso, eu diverti-me, foi uma leitura divertida e é isso que importa. O segundo livro que eu li também foi um romance, também li no Kobo, e foi o The Hating Game, da Sally Thorne. Este livro provavelmente é mais conhecido do que o The Spanish Love Deception, também é um livro mais antigo, e eu já tinha ouvido falar, aliás, tinha ouvido os dois lados
das opiniões, ou seja, pessoas que tinham gostado muito, que é o livro de romance preferido delas, e outras que acharam que até o hype não era assim tão merecido, mas gostaram de algumas cenas. Pessoalmente, eu gostei do livro, ou seja, foi ok. Li rápido, achei a escrita muito fácil, gostei do banter entre as personagens, divertido também. No entanto, achei desapontante. Acho que estava à espera de outra coisa, e no geral a história acabou por não ir ao encontro das minhas expectativas, e às tantas também é culpa minha, mas eu até ia, ou seja, a não esperar muito, porque não conhecia até muita coisa, e como eu estou a começar agora a ler mais romances, por isso ainda não tenho opiniões muito formadas sobre que tropes é que eu gosto mais, em romances especificamente, ou coisas que eu gosto de ver, coisas que eu não gosto. Então ia só para ver o que é que eu iria achar do livro. Tinha ouvido muito falar sobre a cena do elevador e, na verdade, eu achei um bocado low-key assédio sexual, mas that's me. Lá está, acho que romance é uma coisa muito subjetiva, porque depende muito dos nossos gostos. Por isso, acho que esta é a minha opinião, por isso eu acho que vocês podem gostar destes 2 livros que eu falei. No entanto, o The Hating Game não vai ser um livro que eu vou comprar a edição física, porque não tenho interesse em reler, mas pronto, pode ser que vocês gostem. O terceiro livro de que eu vou falar, sim, vou falar porque não foi um livro que eu efetivamente li, que infelizmente dei DNF, que foi o The Diviners, da Libba Bray. Não vou mentir, estou um bocado triste. Para quem não sabe, eu acho que já disse algumas vezes aqui, mas para quem ainda não tem ouvido, fantasia histórica é um dos meus géneros preferidos, porque acho mesmo interessante a mistura entre magia ou, lá está, coisas fantásticas com um contexto histórico específico. Gosto especificamente do contexto vitoriano. Obrigada, Cassandra Clare, por isso. Mas quando estava a pesquisar outros livros do mesmo género, apareceu-me muito este, o The Diviners, que se passa nos anos 20. E não sei, estou mesmo triste, por um lado, por não ter gostado, mas estou feliz porque a Leonor do passado foi esperta e comprou só o primeiro livro. Por isso não tenho aqui a saga inteira, que são 4 livros para ler. Por isso, olhem, ao menos isso. Mas, olhem, não gostei muito das personagens, achei-as muito egoístas, e eu acredito que isto fosse uma coisa que fosse alterando ao longo do livro, mas às tantas eu estava na página 100 e não tinha um pingo de interesse por estas personagens, por nenhuma delas, e não estava a acontecer nada. 100 páginas é muito texto e não acontecer nada, nem conheceres melhor as personagens, não sei, estava a ser uma seca e sinceramente não me cativou, e achei melhor, lá está, como eu disse antes, não quero estar a perder tempos com livros de que eu não estou a gostar, então decidi melhor só parar e passar para o próximo. E na realidade, passar para o próximo livro foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque se tornou um dos meus preferidos de sempre. E esse livro é o Open Water, do Caleb Azuma Nelson. Este é o primeiro livro do autor e eu fiquei de queixo no chão com o talento dele, porque a escrita, a escolha das palavras, a escolha da repetição de frases, olhem, eu acho que ainda nem tenho palavras para descrever o que eu senti com este livro, porque foi tanta coisa e foi tão complexo que a minha cabeça ainda está com muita informação. Mas, como vocês podem ver, o livro é pequenino, ele tem umas marquinhas. Isto foi a Mariana que me emprestou. Obrigada, Mariana. E na verdade foi
uma recomendação da Mariana para um projeto que eu estou a fazer no meu Instagram, que é o Friends of Astra, em que eu peço a amigos meus que eu confio no gosto literário ou que têm um gosto literário parecido ao meu, para me recomendarem um livro para eu ler, e pretendo fazê-lo a cada mês. Agora para o mês de Fevereiro, por exemplo, pedi uma recomendação à Beatriz, que me recomendou o Just Kids e já está ali em cima, pronto, para eventualmente eu lhe pagar durante este mês. Mas a Mariana, em janeiro, recomendou-me este livro, Open Water, e lá está, olhem, é pequenino o livro, mas tem tanta coisa. Fala não só de uma história de amor, obviamente, duas pessoas. Uma história de amor, fala muito sobre racismo e sobre o processo de uma pessoa negra perceber que efetivamente, ou seja, o medo de viver, e é uma coisa com que eu felizmente nunca senti na pele, mas lermos sobre isto e lermos essa descoberta, eu acho que nos põe... É impossível ficar indiferente, e é impossível ficar indiferente às palavras que o autor escolheu, porque eu acho super interessante, porque ele repete algumas ideias e então parece mesmo que estamos dentro da cabeça do personagem, porque é como se ele tivesse a encontrar o sítio certo, ou a encontrar as palavras certas. Acho que este livro é mesmo uma obra-prima. Foi 5 estrelas para mim, muito especial, e é um livro que eu vou querer comprar para fazer as minhas próprias anotações, e acho que é daqueles livros que a cada releitura vamos descobrir uma coisa nova, porque este livro tem tantas camadas que é impossível termos noção de tudo logo na primeira leitura. Por isso eu acho que vai ser muito interessante as experiências de releitura, mesmo que a primeira experiência tenha sido fantástica. Por isso eu recomendo muito este livro. O livro seguinte é um livro que eu estou para ler há algum tempo, e finalmente consegui. Esse livro é o The Invisible Life of Eddie LaRue, da V. Schwab. Como vocês sabem, porque eu não me calo sobre isso, a V. Schwab é a minha autora preferida, sempre. Ela tem a capacidade de nos fazer ligar às personagens dela de uma maneira que muito pouca gente consegue, e a maneira como ela nos cria e nos pinta a imagem dessas personagens é mesmo muito bem feita, e ela tem um dom com palavras. Mais especificamente sobre Eddie LaRue, gosto muito do que ela faz. Ela já tinha feito, faz isto no Vicious, que é a questão de saltar entre as timelines, ou seja, um bocado entre o presente e o passado. E isto acontece também aqui neste livro. Vemos a vida presente da Eddie, também vamos ter acesso ao que lhe foi acontecendo em anos passados, e como é que a história dela aconteceu, como é que ela se viu nesta situação em que ela está agora, e é muito interessante perceber esse processo todo. Para mim, faltou contextualização histórica. Lá está, para quem não sabe, este livro, Eddie LaRue é uma imortal, ou seja, ela vive desde o início dos anos 1700 até ao presente, que é 2014, se não me engano. Então temos aqui muitas alturas históricas que são bem marcadas por eventos muito específicos e por temas muito específicos, e eu não senti muito isso. Ou seja, ela obviamente que fala, por exemplo, das guerras mundiais, mas fala muito pouco, eu diria. Então, para mim, fez falta esta contextualização histórica
para eu sentir mesmo que estava nessa época, que a Eddie estava nessa época, e eu sinto que às vezes alguma falta de falar sobre certos temas faz com que a Eddie pareça, não quer dizer totozinha, mas oblivious. Faltou-me isso. No entanto, gostei muito das personagens, gosto muito da relação entre as personagens. Mais uma vez a Vi Schwab dar-nos um vilão fantástico, um vilão completamente... sei lá, o Luke realmente é uma personagem muito bem construída mesmo. O Henry tocou-me imenso porque... vocês não sei se já tiveram esta sensação, mas é estarem a ler sobre uma personagem que parece tão pessoal para a escritora, e eu senti isso muito com o Henry e com aquilo que eu vou vendo que a Vi Schwab vai postando nas redes sociais dela. Eu vi muito dela no Henry e do que ela às vezes passa, que pensa dela no Henry, e é um bocado, não sei, foi mesmo emotivo para mim ler as palavras de agradecimento dela no final. Eu estava mesmo a chorar porque a Vi Schwab é mesmo uma autora muito importante para mim, porque me toca sempre muito, e então ler as palavras dela mesmo e ler esta personagem que eu acho mesmo que é baseada em algumas experiências dela, acho que é muito especial, e senti-me mesmo grata dela nos ter permitido conhecer esta história. Não sendo muito específica, obviamente sem spoilers, gostei muito do final do livro, achei que foi perfeito. Não é um final assim com um grande clímax, acho que é um final que vai muito ao encontro do que ela nos apresentou durante o livro, ou seja, é um livro muito consistente. Vi algumas reviews que diziam que a leitura podia ser um bocado lenta, e eu não acho que tenha sido muito lento, até acho que a história avançou rapidamente. A questão é, como temos este salto entre as timelines, aliás, eu ouvi a Daniela a dizer isto e concordei com ela, acho muito que o facto dela fazer este salto entre timelines pode cortar a história, porque às tantas estamos a avançar na história porque efetivamente estão a acontecer coisas e a autora está-nos a contar coisas, mas como saltamos de timeline e vamos para a frente e para trás e para a frente e para trás, se estivermos mais interessados no que estiver a acontecer no presente, obviamente que temos esse corte, e então obviamente que não é um livro para toda a gente, e vemos perfeitamente isso pelas reviews, tanto muito más como muito boas. Por isso acho que é daqueles livros que, se tiverem curiosidade, têm de ler mesmo por vocês, porque às tantas a opinião de uma pessoa pode não ser aquilo que vão sentir, porque eu acho mesmo que é um livro muito subjetivo. E como eu estava a dizer, o final eu achei perfeito. Eu arrepiei-me toda a ler mesmo, achei genial, e estava com medo que fosse por um caminho e acabou por não ir, e eu estava, graças a Deus. Mas foi uma leitura muito especial que eu gostei muito, e a Vi Schwab continua a surpreender-me. Os dois últimos livros que li em janeiro foram os dois no Kobo, foram os dois romances, mas foram os dois muito especiais para mim por razões diferentes, e eu passo a explicar. O primeiro foi o Love and Other Disasters, da Anita Kelly, e este é um novo lançamento, e eu, assim que ouvi falar sobre este livro, sabia que eu queria ler, porque este livro fala-nos sobre uma relação entre uma rapariga mulher mesmo, e uma personagem não binária, e eu achei super interessante, e para além do mais, passa-se num contexto de um concurso de cozinheiros, tipo o Masterchef, eu diria que é o mais parecido, e olhem, este livro foi mesmo muito divertido de ler, foi mesmo especial. Fala muito sobre a questão de
afirmarmos a nossa verdade, e obviamente as coisas boas e as coisas más vêm com isso, porque infelizmente nem toda a gente vai compreender. E eu sinto que é por livros como este que nos conseguimos aproximar um bocadinho mais da comunidade trans, e achei mesmo especial poder ver esse lado mais sério da história, e acho que deu mais uma camada para além. Obviamente que temos a parte super linda da história de amor, mas depois temos esta versão do peso da comunidade trans nesta história, e também da questão de acharmos que já somos demasiado velhos para irmos atrás dos nossos sonhos. Chorei neste livro também e não sei, olhem, é mesmo uma história muito, muito boa, e se por acaso tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo muito. Também é outra das histórias que eu vou querer mandar vir a edição física, porque quero mesmo ter uma cópia para mim. O segundo livro e último livro que eu li em janeiro foi o The Bromance Book Club, e este livro foi-me recomendado quando fui ter uma vez com a Mariana e com a Beatriz, e elas falaram-me deste livro porque tinha comentado com elas que não via por aí muitas histórias sobre relações longas, ou seja, normalmente as histórias de amor é sempre um meet cute, ou no máximo conhecem-se há uns anos, mas a relação efetivamente... O livro fala sobre o começo da relação e não sobre uma relação já estabelecida há algum tempo, vá. Então elas falaram sobre este livro, do Bromance Book Club, que eu acho que tem um conceito super interessante, que é um grupo de homens, a maior parte deles são atletas, atletas profissionais, que se juntam e têm um book club para ler romances, para conseguirem ver as coisas da perspectiva das suas mulheres ou companheiras, neste caso, porque são as personagens que nos foram apresentadas são todas heterossexuais de momento, e então que eles conseguissem tirar alguns ensinamentos destes livros de romance para aplicarem nas suas relações. A maior parte das personagens estão casadas, então muitas delas estão efetivamente em relações longas, e a relação que nós seguimos mais neste livro é o Gavin, que recebeu um pedido de divórcio da mulher dele, da Thea, e que acabou por apanhá-lo desprevenido, e ele é um bocado sobre o caminho dele para tentar reconhecer os erros que ele fez na relação, para os tentar corrigir, poder seguir em frente juntos e não divorciados. O livro foi mesmo querido, sinto que digo sempre isto de romances, é fofinhos e queridos, mas é mesmo porque, lá está, foi especial para mim porque é mesmo interessante lermos sobre relações longas e sobre pessoas que estão juntas há muito tempo, e como podemos sempre reinventar as nossas relações, e achei muito interessante, e foi um livro que eu gostei muito de ler, e que foi bom para acabar o mês em grande. Estes então foram os livros que eu li em janeiro. A luz já está a desaparecer, que já está no final do dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários quais é que foram os livros que leram neste mês. Também estou super curiosa para saber quais é que foram as vossas primeiras leituras. Se por acaso o mês de janeiro vos trouxe já favoritos, ou se foi um começo assim mais normal, o que também é ok. Estamos no início do ano, por isso temos os próximos meses todos para lermos livros fantásticos. Por isso, não percam tempo com livros de que não gostam, com histórias que não vos dizem nada. Tentem escolher autores mais diversos, que falem de temas mais diversos. Temos essa responsabilidade, por isso acho que é uma escolha ativa que todos temos de ir fazendo. E deixem-se inspirar.
Isto já está muito Gustavo Santos. Mas vemo-nos para a próxima. Tchau!